Fala pessoal, tudo bom? De volta aqui então ao nosso curso do TQS básico. E hoje a gente vai aprender aqui como é que a gente processa, né, o nosso edifício, né? Uma vez que a gente modelou, né, o nosso edifício, eu já estou aqui com os elementos estruturais, sapatas, pilares, vigas, lajes, carregamentos já foram lançados. Eu vou processar agora, vou fazer uma primeira análise, né, um primeiro processamento. Lembre que eu posso ficar fazendo vários processamentos até chegar no meu modelo ideal, certo? Então, vou fazer o meu primeiro processamento, certo? E nesse primeiro processamento eu quero verificar a consistência do modelo primeiro. Não vou pedir para ele dimensionar ainda os elementos. Na verdade, eu quero fazer uma primeira consistência de modelo, né? Para ver se não tem nenhum erro de modelo, se ele consegue processar tudo. E verificar, né? Para depois a gente poder verificar o comportamento estrutural do meu modelo, né? E a gente vai analisar lá as grelhas e os pórticos. E aí depois dessa etapa é que a gente entra na parte de dimensionamento realmente dos elementos. E por último, o detalhamento. Então, como é que a gente faria esse primeiro processamento? Então, eu tenho aqui, ó, em edifício, eu tenho aqui, ó, a ferramenta, né, vamos dizer assim, de processamento global. Eu posso acessar ela por aqui, né, eu venho aqui em edifício, tá aqui a ferramenta. Posso vir aqui nessas abas laterais, ó, edifício, e também tem, ó, cadê? Processar, ó, processamento global. Ok, ó, edifício, processar, processamento global. E essa ferramenta, ela já está aqui também sempre à vista, ó, pequenininho aqui nesse menu aqui, ó. Aqui, então, você tem três formas aí. Então, tanto faz, certo? Você clica aqui nela e vai abrir essa primeira tela. Como é a primeira vez que a gente está processando, o TQS ele já tem aqui um layout de processamento pronto para que só seja analisado, por enquanto, os esforços. Então, se a gente observar aqui, eu tenho aqui as plantas de formas, certo? Eu tenho a opção de não processar essas plantas, processar só os LDFs, que são arquivos de consistência de plantas, e tem uma opção de extrair graficamente e processar essas plantas. Então, a gente precisa processar essas plantas, né, as formas, para que a gente consiga modelar os pórticos e as grelhas. Né? Tirar os esforços aqui, que vem dos carregamentos que estão aplicados na planta. As grelhas, eu vou processar todas as grelhas e vou processar tudo referente aos pórticos, certo? A única coisa que a gente não vai verificar aqui na grelha é a grelha não linear, certo? Que aqui poderia ser uma etapa posterior, ok? As lajes, mesmo procedimento. Tem a opção de não processar laje, fazer o processo simplificado da mesma já com os esforços e desenho. Então, qual é a diferença de um? O último caso aqui, esforços e desenho, ele vai processar toda a laje e já vai desenhar as armaduras. Na segunda opção, ele só vai processar os esforços. E na primeira, ele nem vai processar. Isso vai valer também para as vigas, pilares, fundações. Certo? Como eu não quero processar nenhum elemento estrutural, beleza? Eu não vou processar os pilares, eu não vou processar fundações, eu não vou processar laje. Mas as lajes não preciso dela para as grelhas, é diferente, certo? Quando eu digo não processar laje, ela não vai gerar todo o detalhamento de armadura das lajes e nem vai fazer os esforços pelo método simplificado, certo? A grelha vai trabalhar, ou seja, ele vai gerar a grelha e vai gerar os esforços de laje pelo método da grelha, que é o que a gente usa, ok? Então, não me interessa processar laje agora, muito menos pilar nem fundação. Escada também a gente não vai detalhar e ainda tem essas outras duas opções que também não seria o nosso caso trabalhar com elas, que é verificar incêndio e casos que eu tenho estruturas mistas. Já nas vigas, observem que a gente vai precisar, ó, pelo menos os esforços dela.
né? A gente vai precisar pelo menos dos esforços, que é para ela transferir esses esforços para os nossos pórticos, né? Mas eu não vou processar as vigas, ele não vai dimensionar essas vigas, ele não vai gerar armadura, nem nada, ele só vai gerar os esforços da viga. Aqui desse ladinho aqui, ó, nessa posição aqui, se você observar, ele te dá três formas para você selecionar esses esforços. Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise só de esforços, que é essa primeira análise que a gente vai trabalhar. Essa nossa análise aqui é só uma análise de esforço. E ele te dá também uma opção de fazer a análise de esforço e já com as armaduras. Então, vou clicar aqui só para você ver a diferença. Quando eu clico aqui, ó, você vê que ele já alterou, né, ó, as lajes ele já colocou como os esforços de desenho, as vigas ele já botou para dimensionar tudo, os pilares também, as fundações também, e ainda marcou a escada. Entendeu? Essa é a diferença. Quando eu boto só esforços, ele volta lá para aquela tela inicial, ó, sem processar nada, só esforço. Que é o que a gente vai analisar agora. Essa primeira etapa não me interessa ainda a armadura de nenhum elemento. Eu quero ver como é que está o comportamento da minha estrutura. Primeiro eu vou fazer uma análise estrutural, que é uma das principais etapas, né, do nosso projeto. Primeiro a gente faz a análise estrutural, ó, das grelhas, dos pórticos, né, de tudo, todos os elementos. Depois é que a gente vai para o dimensionamento e, por último, seria essa etapa de desenho aí, que seria quando a gente vai montar as plantas, né, as pranchazinhas para enviar o cliente. Então, a última etapa é detalhamento e desenho. A última etapa seria esse detalhamento e desenho que sempre aparece aqui, essas opções. É a última etapa. E o dimensionamento a gente vai ver depois. Depois que a gente analisar estruturalmente, todo o edifício, a gente chegar à conclusão que ele está se comportando do jeito que a gente espera, que ele está bem analisado, aí a gente parte para a etapa de dimensionamento, ok? Então, o que é que a gente vai fazer aí? A gente vai dar só um ok. Então, do jeito que está aqui, eu vou dar um ok e ele vai começar a processar. Certo? Aí o tempo vai depender do seu processador, do seu computador e do grau de complexidade do edifício. Como o nosso é pequenininho, ele vai ser rápido. Então, se você observar aqui embaixo, ó, você vê que ele vai mostrando as etapas desse processamento, né? E é bom sempre você acompanhar, porque pode ser que dê um erro no processamento, e aí ele vai avisar aqui. Se você não acompanhar, ele pode parar o processamento e de repente você nem perceber. Então você está vendo, ó, que ele está gerando as grelhas, ó, resolvendo o pórtico espacial. Ó, ainda está nas grelhas ainda. Ó, transferência de grelha para pórticos. Ó, gravando o resultado, processando as formas. Ele vai mostrando todas as etapas de processamento que ele faz. Essa é a principal etapa, viu, pessoal? É a etapa de análise estrutural. Essa é que a gente tem que dar um foco maior, certo? Nessa etapa aqui, analisar com cuidado as grelhas, analisar com cuidado os pórticos, para ver se eles estão se comportando adequadamente. É a etapa que vai levar um pouco mais de tempo para a gente analisar. Ó, pronto, aí ele finaliza. Para depois a gente partir para o dimensionamento. Então, o que é que aconteceu? Ó? Vou minimizar essa tela. Ó. Perceba que ele deu um ok aqui no final. Então, isso significa que o nosso modelo ele conseguiu ser processado adequadamente. Não tem nenhum erro de processamento. Não significa que a gente não vai precisar alterar alguma coisa no nosso modelo ainda. Mas que erro de processamento ele não deu. Então, ele me gera essa tela, né, que é a tela de avisos e erros. Observe que essa tela ele tem aqui uma classificação. E na segunda coluna ele tem aqui quantidade. Então,
Na primeira linha dessa tabela, ele tem assim, aviso leve, na segunda linha, aviso médio e na terceira, erro grave. E aí ele quantifica aqui quantos avisos leves ele teve, quantos avisos médios ele teve, quantos erros graves ele teve. Então, vamos entender aí o que é que seriam esses avisos e esses erros. Vamos começar de baixo para cima. Os erros, pelo próprio nome, está dizendo que é um erro que a gente não pode deixar passar. Então, é o seguinte, erro grave, ele tem que ser zero. Se por acaso aparecesse aqui algum erro grave, eu teria que obrigatoriamente resolver esse erro. Certo? Obrigatoriamente resolver esse erro. Aviso médio, ele é um aviso que está mais relacionado à geometria do teu modelo estrutural. Não necessariamente você precisa eliminar esses avisos. Mas é bom que você leia cada um deles para poder ver se algum deles é passível de alteração ou não. Certo? E esses avisos leves, normalmente, eles estão relacionados a carregamentos, né? Alguma coisa de carregamento que a estrutura que o seu modelo tem. Então, ele é um aviso leve. Clicando aqui, ó, que é para abrir o visualizador de erros, ele vai identificar cada aviso desse, vai mostrar o que é que cada um significa, aonde eles se encontram e como resolver. Ele vai tentar te dar uma solução de como resolver esses avisos. Então, por exemplo, o primeiro aviso que deu aqui, se deu no sistema de formas. Então, nessa tela aqui em cima, ele tem aqui sistema. Ele vai mostrar qual é o sistema do TQS. No primeiro caso aqui é um sistema de formas, então o problema se deu na forma. De que pavimento? Térreo e tipo, certo? Então, no pavimento térreo, ele deu um primeiro aviso leve, que diz assim, falta carga de alvenaria. Então, se você for ler aqui, ele diz o seguinte, ó, ele diz qual foi o aviso, qual é o sistema e a classificação, que é leve. Diz qual foi o elemento em que esse aviso ou erro, né, se deu. Se deu na viga 3. Ok? Se deu na viga 3. De que pavimento? Do térreo. E aí ele diz o seguinte, ó, a maioria das vigas do edifício tem carga de alvenaria, mas a V3 não tem. Por via das dúvidas, verifique se essa viga não tem mesmo carga. É exatamente aquelas viguinhas, e aqui do lado, ó, nessa tela aqui, preta, negra, aparece a forma, né? E amarelinho aparece exatamente o elemento onde esse aviso se encontra. Então, o que é que acontece? Lá no Terra a gente criou realmente essas cintas, né? Para poder pegar a escada, né? Não foi? Lembram? E na viga 1 e na viga 2, a gente colocou uma carga de alvenaria, realmente, que era a carga das paredes que tem aí. Mas na viga 3 realmente ficou sem. Então ele só está avisando, ele está dizendo, ó, a viga 3 não tem uma carga, nas outras tem. Só por via das dúvidas, verifica mesmo. Está verificado, isso aí já está valendo. Ok? Já é isso mesmo. Então, eu não vou alterar, então eu passo para frente. E aí eu vou vendo, ó, outros avisos, ó, eu tenho aqui bordo livre com cavidade, ó, ele diz que a laje L101, que é aquela laje de patamar, ela tem um bordo livre alinhado com um apoio, certo? Então, pode ser que a distribuição de cargas pelo processo simplificado, que não é o que a gente está utilizando, certo? Pode ser que esse processamento não fique muito bem, muito bom. Então, o que é que acontece? Ele realmente tem aqui o bordo livre do patamar, né? Que ele diz. E ele está bem próximo realmente dos apoios aqui, né? Que ele até marcou aqui. Mas como a gente não está processando as lajes pelo método simplificado, a gente está usando pela grelha, então para a gente isso daí não nos impactaria em nada. Okay? Então esse aviso aqui também, ó, como aviso leve, ó, também não seria algo que vá fazer eu alterar alguma coisa. E aí ele me deu mais 4 avisos aqui de apoio com engastes diferentes, né? Que seria o quê? Ele me deu aqui, ó, um apoio no trecho 3 da viga 2, né? Ele marca ali, no trecho 4 da viga 2,
trecho 3 da viga 3 e trecho 4 da viga 3. Então, o que é que seria isso? Seria esses 4 pontos aqui, ó. Esse amarelinho que ele marcou, esse lateral e os 2 simétricos a ele aqui. O que é que seria isso? Ele diz o seguinte, ó, trecho 4 da viga 3 tem laje em ambos os lados, só que com declarações de continuidades diferentes. Se houver um erro nessa declaração, isso pode afetar a distribuição de carga, exclusivamente para processo simplificado, novamente. Ó. Verifique se este era o modelo estrutural adequado. O que é que ele está identificando? Eu vou abrir aqui a fórmula só para vocês verem o que é que ele está identificando. Ó, ele está identificando o seguinte. A viga 2 e a viga 3 são essas duas. Trecho 1, né? Trecho 2, 3 e 4. Então, o que é que ele está identificando? Ele está identificando o seguinte, que desse lado para baixo da viga 2, que seria a L5, tem uma laje que está no sentido vertical. E no outro lado da mesma viga, tem outra laje, só que no sentido horizontal. Então, ele está vendo aqui que não tem uma continuidade aqui de laje. Certo? Uma chega verticalmente, se apoiando na V2, e a outra ela está apoiada horizontalmente, ou seja, não se apoia diretamente na V2. Isso vale para esse trecho da V2, para esse pequeno trecho aqui da V2, esse pequeno trecho da V3 e esse trecho da V4, que é exatamente onde acontece essa diferença de continuidade de apoio. Entendeu? É por isso que ele fala que tem apoios com engastes diferentes. Certo? Mas isso aí não tem nada demais. Ele pede para verificar se o modelo estrutural desejado é esse. É realmente esse, então também é um aviso leve, eu também não vou me preocupar com isso. Depois ele tem aqui outros 2 avisos, ó, de engastamento de lajes em desnível. Certo? O que é que seria isso? É muito parecido com isso aqui. A diferença se dá bem aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui que se dá. Deixa eu ver qual é o pavimento. É a viga 6 e a viga 7. É, exatamente. Certo? Ele reconhece que como aqui eu tenho uma laje nervurada de um lado e uma laje maciça do outro, aí ele entende que aqui são níveis diferentes, e aí ele pergunta se realmente é isso, mas é isso mesmo, é só um aviso leve novamente. Ó. É só um aviso leve novamente. E aí, pessoal, é o seguinte, existem vários erros aqui, avisos, na verdade, olha a quantidade de falta de carga de alvenaria que existe. Certo? Então é o seguinte, a ideia, não tem como eu falar todos um por um, porque podem surgir centenas de avisos leves, certo? Centenas, e aí você vai ter que ir, aos poucos, tendo esse feeling do que cada um significa, e aí é prática. A gente tem que começar a praticar o TQS, começar a tentar entender o que cada um desses avisos significa para saber se eles são importantes ou não. O que a gente tem que ter em mente aqui é que os erros graves que podem aparecer, esses obrigatoriamente precisam ser resolvidos. Os leves e os médios, não necessariamente. Ok? Eu tenho aqui também as ferramentas aqui para saber onde é que eu tenho erros ou avisos de cada subsistema. Por exemplo, eu quero ver os avisos e erros só das formas. Eu clico aqui em forma. Só da grelha, só do pórtico, só de pilar, só de laje, só de viga, entendeu? E aqui eu tenho também a opção, que é esse PV, que são os parâmetros de visualização, de tentar selecionar só o que me interessa. Por exemplo, eu vou desmarcar o leve e o médio, eu quero ver só o que é que tem grave. Não tem nada. Né? Não tem nada porque, enfim, não deu erro grave. Né? Mas eu quero ver só o que é que tem de médio, por exemplo. Né? Aqui ele já me dá os erros médios. Né? Aqui, os erros médios aqui. Aqui ele deu um erro de gama Z, deu um erro de... Esses gama Z aqui está relacionado à estabilidade do prédio, que aqui também já é assunto de... Não desse curso aqui, certo? Aqui já não é assunto do curso básico. Ok?
Então, assim, você verifica o que é que tem de aviso, verifica o que é que tem de erro e vai tentando resolver o que você acha que merece atenção. Os graves, obrigatoriamente, merecem a sua atenção. Os médios e os leves, você como engenheiro, que vai adquirindo esse conhecimento, essa prática, para saber o que é que merece ou não a sua atenção, ok? Pronto. E aí, uma vez que a gente verifica todos os avisos, certo? Uma vez que eu fecho essa tela, eu posso acessá-la de novo por essa lupazinha aqui de erros. Eu não preciso processar de novo para essa tela aparecer, não. Quer dizer, a gente fecha aqui, aí eu quero ver de novo os erros. Você vem na lupa, clicou, ela aparece novamente a mesma tela de avisos e erros. Ela só vai deixar de aparecer quando você reprocessar, ela se altera. Então, pronto. Uma vez que você processou o seu modelo, verificou os avisos, verificou os erros, aí você vai ajeitando o modelo, processando novamente, eu continuo dando erro grave, soluciona esses erros graves, processa de novo e fica nesse bate e volta até você chegar na conclusão que ó, agora os meus erros graves são zerados e todos os avisos leves e médios que tem, eu julgo que não são suscetíveis à alteração, então você consegue finalizar essa etapa de análise, né, de processamento, né? A gente ainda vai abrir as grelhas para analisar, a gente ainda vai abrir os pórticos para analisar, a gente ainda vai verificar as deformações que estão acontecendo aí na estrutura, a gente ainda está analisando. Aqui eu estou verificando só o processamento de cara. Quando ele dá erro grave logo, não adianta nem eu abrir modelo, nem adianta eu abrir grelha, eu já tento resolver logo esse erro grave. Entendeu? Já tento resolver primeiro esses erros e avisos. Depois eu passo para analisar com cuidado a estrutura. Ok? Então é isso aqui. No nosso caso não deu erro grave, então eu não tenho que me preocupar em mudar alguma coisa por enquanto. E os avisos leves e médios que a gente obteve ali, a gente vai julgar que não são tão relevantes aqui para a gente trabalhar. Ok? E aí a gente finaliza essa primeira etapa, certo? Lembrando que no processamento global que eu fiz, eu ainda não dimensionei a laje, não dimensionei viga, não dimensionei pilar e não dimensionei fundação nem escada. Então, não significa que não exista outros erros graves. Se eu fizer um processamento com tudo junto, né, nessa segunda opção aqui, esforço e armadura, para ele dimensionar tudo, pode ser que apareça aí erros graves agora, né? Erro grave de dimensionamento de viga, erro grave de dimensionamento de pilar. Como eu ainda não fiz esse dimensionamento, foi só os esforços, então eu não obtive erro grave em relação aos esforços. Os esforços estão todos ok. Ok? Pronto, então a gente vai ficar por aqui. Essa aí seria a nossa etapa inicial de processamento, a gente vai fazer outras ainda. Essa foi o primeiro processamento que a gente fez para ver o comportamento do modelo, ver se ele está processando direitinho, ver se não surgiu nenhum erro grave nas transferências de esforços, os esforços estão sendo obtidos direitinho, beleza? Na próxima aula a gente vai entrar agora na análise das grelhas. Aí a gente vai abrir aqui as grelhas, né, e vamos analisar o que é que a gente pode fazer nela, ok? Então, um abraço para todos, bons estudos e até a próxima aula.